Então, pessoal, agora eu trouxe para você um outro curativo que nós vamos proceder, e esse ferimento ocorreu no joelho. Então vamos supor que ele estava andando de skate, caiu e teve uma abrasão no joelho, ou um corte, ou algum ferimento nessa região. O procedimento vai ser o mesmo com relação ao estancamento do sangue ou a proteção desse ferimento, mas o curativo nós vamos proceder de uma outra maneira, de modo que o curativo realizado não se movimente ou não escorregue nessa articulação. Tudo bem? Então vamos lá. Vou pegar um pouquinho de gaze, pedir para ele segurar. Isso. Certo? Se ocorrer um pouco mais de sangramento, nós utilizaremos mais gaze, mas vamos supor que seja uma abrasão e que não necessite tanto da utilização da gaze. E aí o que nós vamos proceder? Nós vamos colocar essa atadura primeiramente de forma lateral, ou seja, ela tem que pegar o ferimento. Vou pedir para você levantar um pouquinho aqui a sua bermuda, para a gente poder continuar. E nós vamos fazer a primeira volta por trás, certo? Fiz a primeira volta, posso até dar mais uma volta aqui. E agora, qual que é a grande sacada com relação às articulações? Se eu continuar fazendo esse curativo desse modo, ele vai dobrar a perna e esse curativo ele vai levantar e ele vai escorregar. Então ele vai descer para a perna dele e não será tão eficaz, certo? E então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer esse curativo em X. Então nós vamos subir um pouco aqui a atadura, vamos desenrolar e vamos descer aqui. O que nós podemos fazer? Nós vamos dar a volta e descer, certo? Aí na parte de trás nós passamos para esse lado e subimos em X. Então podemos fazer aqui a tração novamente e subir, certo? Passamos aqui por trás e nós continuamos a fazer esse movimento em X, porque dessa forma a lesão dele será preservada e nesse movimento de X eu tenho o apoio tanto da parte de cima como da parte de baixo do membro, certo? Então fazendo esse apoio ele fará com que esse ferimento não seja descoberto e que esse curativo seja preservado no local em que ele deve preservar. Então eu vou fazer aqui vou prender o curativo de modo que ele não saia, e você pode dobrar, pode movimentar a perna, você vai verificar que esse curativo ele não sai do lugar, certo? Pode ficar movimentando, tá? Então você vê que ele tem uma outra forma de proceder com o curativo. Por que a gente faz isso nas articulações? Porque como existe um movimento, se você fizer a rotação desse curativo nesse sentido, ou seja, apenas fazendo a cobertura e não fazendo esse X, você vai fazer com que quando a pessoa movimente a perna, esse curativo ele vai baixar aqui atrás e levantar aqui. E aí, desse jeito, você pode trazer esse curativo dessa forma e ele vai escorregar, certo? Então, você fazendo esse movimento em X, você fará com que esse ferimento fique mais preservado e que essa pessoa tenha mobilidade e consiga fazer as suas atividades sem que esse curativo escorregue. Tudo bem? Então agora nós passamos para um outro curativo, que é um curativo que é feito na cabeça, e esse também é importante porque muitas vezes as pessoas acabam só enrolando a cabeça da pessoa, fazendo com que esse curativo escape, com esse curativo acabe não sendo tão eficaz na cobertura de um ferimento ou de uma lesão. Então agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como nós fazemos um curativo na cabeça de uma vítima de acidente doméstico que envolva uma lesão com sangramento e principalmente aí com a laceração da pele,
Tá? Então vamos supor que ele teve um ferimento aqui na região lateral da cabeça. Então o que nós precisamos providenciar primeiramente? Precisamos providenciar atadura e gaze para fazer o estancamento do sangramento e posteriormente a atadura para fixar essa gaze no local lesionado. Então vou pedir para ele segurar um pouquinho aqui a gaze. Isso, obrigado. E com a atadura nós vamos fazer a imobilização desse curativo. Então, primeiramente, nós vamos dar uma volta na cabeça, pode tirar a mão. Isso. E nós vamos tomar cuidado para que esse curativo não fique tampando os olhos da pessoa. Então, se ele tampar, você pode, né, puxar para cima. Depois nós vamos dar uma primeira volta na cabeça dessa pessoa de modo a segurar esse ferimento e essa compressa de gás, certo? Só que tem uma questão muito importante aqui. Se eu fizer várias e várias voltas nesse curativo, essa vítima, ela, com o movimento da cabeça, tentando ajeitar, a tendência é que esse curativo ele suba e remova essa gaze que foi fixada aqui na região do ferimento. Então, o que nós faremos agora? Então, eu vou dar uma volta aqui, certo? Vou dobrar, então veja como é que ela fica. Eu faço esse movimento. Vou pedir para ele segurar de forma bem firme, para que ele não escape. E vou passar para o outro lado, certo? Passando para o outro lado, eu vou fazer novamente desse lado e vou pedir para que ele segure aqui também desse lado. E aí eu vou continuar aqui dando uma volta por trás da cabeça e ele vai continuar segurando para mim. E o que isso vai acontecer? Eu vou fazer com que esse curativo cubra não só a parte lateral, mas a parte de cima da cabeça. Eu venho aqui novamente, dou mais uma volta. E eu faço novamente essa dobra. Peço para ele segurar novamente. Pode segurar. Isso um pouquinho mais para trás. E dou mais uma volta. E veja que a cabeça dele vai ficando como uma touca. Certo? Faço aqui mais uma dobra. Peço para ele segurar novamente. E vou finalizar aqui com mais uma volta, a fim de prender essa nova dobra que eu fiz. Tomando cuidado sempre para não tampar o olho da vítima. E aqui você pode finalizar com o esparadrapo, certo? Então, se você verificar, toda a região da cabeça, ela foi coberta. Então, se essa pessoa movimentar a cabeça, você pode verificar que ela está bem presa, que ela não sai do lugar, certo? Se você abaixar um pouco a cabeça, você verá que houve a cobertura total, tanto da cabeça quanto do ferimento que foi ocasionado aqui. E você tem uma cobertura e uma proteção total dessa cabeça. Então, pessoal, depois de demonstrar para vocês essas 3 formas de curativos, nós vamos ensinar para vocês agora como vocês devem retirar as luvas, ou seja, de que forma nós vamos retirar e descartar essas luvas após o procedimento de primeiros socorros. Então, relembrando primeiro que um curativo realizado numa superfície plana do nosso corpo, ou seja, no antebraço, numa perna, na coxa, num tronco, ele deve ser feito com a vedação, ou seja, com o estancamento daquele sangramento, caso haja, ou daquela região
afetada e posteriormente, utilizando uma atadura, você fazer o curativo, fazendo pequenas torções da atadura para fixar esse local que foi lesionado. Com relação às articulações, ou seja, o joelho, o cotovelo, nós deveremos fazer esse curativo em X, a fim de preservar esse curativo no local em que ele está, evitando com que ele escorregue e dando maior mobilidade à vítima desse acidente. E por fim, o curativo na cabeça, fazendo com que a pessoa tenha esse curativo preso à cabeça, dando as voltas em contorno da orelha e fazendo com que a área da cabeça seja totalmente coberta e não só essa parte frontal e traseira e deixando a parte de cima descoberta, de modo que o curativo escorregue e faça com que ele saia do lugar, certo? Então vamos proceder agora à retirada das luvas. Então vamos imaginar que essas luvas estejam cobertas de sangue. Você fez o curativo, você cuidou daquela região afetada, havia muito sangramento e você está com as luvas cobertas de sangue e você precisa retirá-las de modo a evitar uma contaminação. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, com as luvas, certo, nas mãos, nós vamos utilizar 2 dedos para pinçar essa luva e trazer essa luva para baixo. E qual a precaução que nós devemos ter? Essa luva ela vai escorregar pelas nossas mãos e ela vai ficar do avesso. Mas nós precisamos lembrar que elas estão contaminadas, seja por algum fluido corporal, vômito, urina, fezes ou até mesmo pelo sangue, e que nós precisamos evitar a contaminação. Então, nós vamos apontar sempre essas luvas para baixo, porque no momento da retirada, o que ela pode acontecer? Ela pode estilingar. E esse movimento, se houver, os fluidos corporais eles vão para o chão. Se você levantar a mão e fazer a retirada da luva, muito provavelmente ele pode entrar na sua boca, entrar nos seus olhos. E essas mucosas são um caminho muito fácil, muito propício para a contaminação, certo? Então, fiz a retirada, essa luva estará do avesso. Com a outra mão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos amassar essa luva até deixá-la nas nossas mãos, certo? Vamos fechar a mão e com esses 2 dedos que agora estão limpos, certo? Nós vamos enfiar esses 2 dedos aqui por dentro da luva, tomando cuidado para não tocar a superfície externa, e vamos empurrar ele para baixo, fazendo a retirada da luva, de modo que ela fique do avesso. Retirada essa luva, nós vamos cuidadosamente amassá-la e nós vamos colocar no devido lugar. Então, geralmente em alguns centros hospitalares ou em alguns locais, em unidades básicas de saúde, você tem um local determinado, que é aquela caixa ou aquele saco de material infectante que tem um símbolo apropriado, que nós vamos colocar aqui, certo? Para que você descarte corretamente esse material. Na sua casa, o que você deve fazer? Você deve utilizar um saco ou uma caixa ou algum recipiente e de forma a identificar esse recipiente e fazer o descarte correto desse material ou até mesmo, se for o caso, ligar para algum centro especializado, que existem em alguns centros especializados para a remoção desse material e pedir para que eles retirem da maneira devida esse material infectante da sua residência. Tudo bem? Mas essas são algumas precauções que você deve ter no momento da retirada das luvas e no momento do descarte desse material. E não só das luvas, muito provavelmente você utilizou uma gaze, você utilizou uma atadura e essa atadura ou essa gaze pode estar coberta de sangue e juntamente com a luva você vai descartar esses materiais de forma a evitar o contágio de pessoas que façam o recolhimento desse lixo que é nocivo à saúde dessas pessoas. Então, ficamos aqui com a remoção dessas luvas, relembrando vocês que existem feridas ou lesões nos tecidos moles, lesões fechadas, lesões abertas,
Exemplos de lesões fechadas são as contusões e de lesões abertas são essas que eu explanei para vocês aqui. Com relação à amputação, nós temos um procedimento diferenciado de modo a preservar a área amputada e a vítima até a chegada ao socorro médico especializado. E por fim, os curativos realizados em relação às demais lesões abertas, ou seja, o curativo nas superfícies mais planas, onde há articulação e na cabeça. Então, ficamos aqui com esse conteúdo relacionado à lesão, a forma devida de você colocar e retirar as luvas, bem como fazer os curativos e, posteriormente, o descarte recomendado para esses materiais. Então, se você gostou do vídeo, dê uma curtida aqui, siga nossos canais no YouTube, no Facebook e no Instagram, ative o sininho no YouTube e continue seguindo a gente, recebendo mais materiais exclusivos e mais técnicas relacionadas aos primeiros socorros. Um grande abraço e ficamos com os próximos vídeos. Até lá!